They should have never given us uniforms if they didn't want us to be an army. É possível desafiar um regime dominante de representação? Que tipo de contra-estratégia pode ser eficaz? Você lembra que vimos nos vídeos anteriores que o significado não pode ser fixado? Ainda que os estereótipos tentem fixar significados, muitas vezes com certo sucesso durante algum tempo, teoricamente, há espaço para intervenções. Stuart Hall afirma que em algum momento o significado começa a escorregar e deslizar. O significado é então redirecionado e novos significados começam a aparecer. A prática de dar um novo significado ao existente ficou conhecida como transcodificação. Desde os anos 60, várias estratégias foram usadas para combater o racismo e tratar também de outros movimentos sociais. Stuart Hall considera 3 delas no livro Cultura e Representação. A primeira delas é a inversão de estereótipos, que acaba esbarrando na estrutura binária de poder e dominação da estereotipagem racial. Isso ficou evidente, por exemplo, nos filmes americanos, em que o negro virou herói vencendo os brancos. A velha diferença deu lugar a atitudes firmes e até mesmo violentas, com um sentido de vingança. O que acabou agradando o público em geral, sem, claro, deixar de receber críticas depois, como a do feminismo negro, que considerou exagerado o estilo da masculinidade do homem negro. Outra estratégia de contestação abordada por Stuart Hall é a substituição de imagens negativas por outras positivas. É uma tentativa de aceitar o diferente, de ler o negativo de forma positiva. A campanha Black is Beautiful dos anos 60, por exemplo, tentou construir uma identificação positiva do significado de ser negro. Mas por aqui nem todo mundo soube desenvolver o conceito. Foi o caso da marca de papel higiênico, que anos mais tarde usou a frase como slogan em um produto de luxo veiculado por uma modelo branca. A polêmica foi parar no The Guardian. A empresa, acusada de racismo, pediu desculpas e tirou o anúncio de circulação. A terceira estratégia comentada por Stuart Hall é o olhar através da representação. Nesse caso, a preocupação é mais com as formas de representação do que com a introdução de novos conteúdos. Ele observa, por exemplo, que a presença do negro na mídia aumentou. Estão em filmes, publicidades, na moda, no esporte, com status de estrela, sob a influência do culto às celebridades. No Brasil, viraram até protagonistas de novela. Ah, então tá tudo resolvido? Não é bem assim. Olha o que a Gabriela, do canal De Pretas, fala sobre isso. Depois de 21 anos, a protagonista de Malhação vai ser negra. A protagonista vai ser faxineira. O autor diz que agora é a hora de colocar o negro no centro da história. Agora, se a pessoa é colocada no lugar que sempre foi destinado para nós mulheres negras, o que adianta? Eu, particularmente, dispenso. Além disso, na imprensa segue a divisão dos temas negros. Isso significa que o negro pode passar de celebridade a bad boy em apenas um clique. Stuart Hall afirma que, apesar das campanhas contra o racismo institucional, segue uma preocupação de patologia dos negros. Não é à toa que aspectos como esse são responsáveis pelo alto número de negros parados pela polícia ou mortos em tiroteio. A figura do negro segue sendo associada ao crime. Stuart Hall analisa o contexto britânico, mas podemos ver que no Brasil não é diferente. Stuart Hall afirma que o campo da representação não é estático. Durante a pandemia, alguns esforços de contestação do estereótipo foram visíveis. As enfermeiras, alvo de estereótipos sexistas e preconceitos, foram elevadas à categoria de heroínas por estarem na linha de frente dos cuidados contra o vírus desconhecido. E por falar em vírus, pessoas de origem asiática criaram uma hashtag para responder ao uso da expressão vírus chinês, que estimulou ataques de xenofobia em vários países. O professor da UFRJ, João Freire Filho, afirma que para a gente saber como contestar
e rechaçar imagens social e ideologicamente motivadas, é preciso interrogar a origem dessas imagens. Portanto, o estudo da representação de minorias na mídia precisa ir além de um mero levantamento estático de representações estereotipadas. João Freire destaca a necessidade de um embasamento histórico e teórico, e foi isso que tentamos fazer até aqui. Apesar da maior visibilidade desses grupos na mídia, ainda há grandes obstáculos para sua representação nos centros de poder cultural e econômico. A contribuição dos estudos culturais é fundamental para superar esses obstáculos. O que Stuart Hall propôs com esse trabalho foi trazer elementos para uma análise crítica do funcionamento da representação da diferença e contribuir para a construção de estratégias eficazes de contestação. A mudança de estruturas profundas de representação racializada não é um trabalho simples, é um processo contínuo, persistente e desafiador. Perhaps the most important way I've experienced his influence. I would say that he urges us to feel comfortable with discomfort, with complexity. Academics generally try to simplify. That is the point of analysis. Even those who rely on jargon engage in an analytical process of simplification. And Stewart called for greater complexity. And he also argued that we can never know the outcome. We can never know the outcome of our research. We can never know the outcome of our activism. That there are no guarantees. And I was, I think, profoundly affected by the idea that one must work as if it is possible to achieve victories against racism, against gender violence, etc. But there are never any guarantees. I see trees of green, red roses too. I watch them bloom for me and for you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies blue, clouds white, bright blessed days and the dark secret night, and I think to myself, what a wonderful world.